Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca Guimarães e eu ministro aulas de História e de Geografia do estado do Mato Grosso. Um estado que, inclusive, tem toda a sua história diretamente ligada ao próprio processo da história do Brasil e também foi um estado determinante no que diz respeito à formação da região Centro-Oeste. Claro que o Mato Grosso já foi muito maior do que é atualmente. Houve um desmembramento na década de 70 que resultou na criação do estado do Mato Grosso do Sul, mas o que realmente importa é que hoje o estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja, algodão e milho do Brasil. Temos uma grande presença de sulistas no estado, principalmente de gaúchos e paranaenses, que mudaram a partir da década de 60 e 70 todo o perfil do estado. O Mato Grosso também é um estado conhecido por conta de seus rios. O rio Araguaia, o rio Tocantins, vários rios importantes, não só para o estado, mas também para o Brasil todo. E quando a gente fala do Mato Grosso, também não tem como não falar de algumas ilustres personalidades, como, por exemplo, o Marechal Cândido Rondon. Foi com certeza um dos mais ilustres mato-grossenses da história do Brasil. Temos também a figura aí, né, de uma pessoa muito importante, a gente vai ver na era Vargas, a Doninha. Doninha era uma mato-grossense que costumava ter visões lá em Tanque Novo, né? Hoje o município nem esse nome não tem mais. Mas o fato é que o Mato Grosso é um estado que guarda histórias super interessantes. Tivemos também no período regencial a Rusga. Tivemos também a coluna Prestes passando pelo Mato Grosso e também a Marcha para o Oeste. O Mato Grosso, ele tem problemas também com a questão ambiental, já que hoje é um dos estados que lidera o ranking de desmatamento da Amazônia. E por falar na Amazônia, o Mato Grosso não é feito só desse bioma. O Mato Grosso também tem Pantanal e também tem Cerrado. Olha aí, então, a importância, a biodiversidade, a riqueza do estado do Mato Grosso. A partir de agora, a gente vai revisitar os principais momentos da história do estado. Vamos transitar desde o período lá do Império do Brasil Colônia, passando também pelo início da República, pela oligarquia Café com Leite. Vamos também falar sobre a Era Vargas, a ditadura militar, até os dias de hoje, após a redemocratização. Então vem comigo, porque a partir de agora, a primeira questão está na tela. A primeira questão diz que com a Revolução de 1930 e a chegada ao poder de Getúlio Vargas, o Brasil ganhou uma nova configuração política. Em relação a este período, em Mato Grosso, não se pode afirmar. Então, queria só te dizer o seguinte, uma coisa importante. O Brasil, ele proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Então, no finalzinho do século XIX, o Brasil proclamou a República. E aí, em 1891, 2 anos após, o Brasil, ele homologou, ele então consolidou a primeira Constituição republicana do país. Quem foi o primeiro presidente da República? Marechal Deodoro da Fonseca, que politicamente era inabilidoso e acabou passando o governo para o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Durante o governo desses dois marechais, nós chamamos então de República da Espada. Exatamente, eles eram militares, então foi a República da Espada. Logo após esses militares, começa um revezamento de poder entre o estado de São Paulo, forte e poderoso no café, e Minas Gerais, muito também expressivo no que diz respeito à produção leiteira do Brasil. Começa então o que a gente chama de oligarquia café com leite. A oligarquia café com leite se estende até 1929. O último presidente foi o Washington Luiz. Então, tínhamos São Paulo e Minas Gerais aliados.
Só que em 1929, o governo de Washington Luiz estava findando. E São Paulo apresentou Júlio Prestes como candidato. Só que Minas disse que não aceitava a figura de Júlio Prestes, que queria, então, Luiz Antônio de Andrada, né? Então eles queriam muito mais o Andrada, Minas Gerais, e São Paulo queria o Júlio Prestes. Pois bem, São Paulo acabou falando mais alto, Júlio Prestes se candidatou e concorreu com Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas era gaúcho e o seu vice era João Pessoa, lá da Paraíba. E Minas, indignada com São Paulo por ter falado alto e ter batido o pé e ter então colocado, imposto Júlio Prestes, apoiou a outra chapa. Então nota que em 29 houve um rompimento entre as relações de São Paulo e Minas. Isso acabou sendo decisivo. Mas o fato é que o Júlio Prestes ganhou a eleição de 30, o Vargas perdeu e o vice dele também, João Pessoa, e cada um voltou, né, para o seu respectivo estado. Se bem que o João Pessoa não voltou para Paraíba, ele estava no Recife, ele estava em Pernambuco. É claro que o que os livros de história apontam é que João Pessoa foi assassinado logo após a perda, né, a derrota eleitoral dele do Vargas. E o Vargas se apropriou daquele assassinato de João Pessoa para então dizer, né, que havia ali uma situação, vamos dizer assim, de apreensão, de perseguição política. E aí Vargas dá um golpe, ele perdeu as eleições, mas ele deu um golpe e chegou ao poder. Então Vargas ganhou ou perdeu as eleições? Perdeu. Mas mesmo assim, em 1930, o gaúcho de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas, se torna presidente do Brasil. E é claro que ele quer quebrar toda aquela estrutura tradicional na qual o país estava assentado. O gaúcho Getúlio Vargas não aceitava mais aquele coronelismo, aqueles oligopólios, aquelas velhas estruturas latifundiárias e também de concentração industrial aí de poderosos entre São Paulo, Minas ou quaisquer outros estados que houvesse. Getúlio Vargas veio como um verdadeiro divisor de águas. Getúlio Vargas veio para trazer uma nova roupagem ao Brasil. Ele trouxe grandes contribuições, não só no campo da política, mas também da sociedade e da economia. E um dos mais importantes planos desenvolvidos na era Vargas, para conhecer a Amazônia melhor e para convencer a população que morava no litoral a povoar, a interiorizar o Brasil, foi a Marcha para o Oeste. Então, a Marcha para o Oeste foi durante o governo Vargas, ok? Então, durante o governo Vargas, ele promoveu uma série de projetos e de programas para incentivar a vinda de várias famílias e personalidades também acadêmicas, não só para habitarem essa região do Brasil, mas também para levantar dados e promover estudos para que houvesse uma maior compreensão, né, do ambiente para que a gente pudesse, então, ocupar com maior qualidade. Vamos falar, então, da Marcha pro Oeste? Estamos na década de 30, é Getúlio Vargas. Agora sim, primeira questão. Com a Revolução de 1930 e a chegada ao poder de Getúlio Vargas, o Brasil ganhou uma nova configuração política. Sim, em relação a este período em Mato Grosso, não se pode afirmar. Não se pode afirmar. Então vamos encontrar a incorreta. A. As ações repressivas tomadas pelo primeiro interventor em Mato Grosso, Antonino Mena Gonçalves, foram bem recebidas pela oligarquia agrária do Estado. Esta é a errada. Já encontramos. Ó, o que significa oligarquia? Oligo significa poucos. Poucos, ok? Então, existiam oligarquias agrárias no Mato Grosso em 1930? Sim.
eram velhas famílias, velhos conhecidos, coronéisinhos, né, que em grande parte das vezes eram detentores de grandes porções de terra no Mato Grosso, e é claro que quem mandava no pedaço eram essas oligarquias agrárias. E aí Vargas nomeia um interventor, para os estados brasileiros, inclusive para o Mato Grosso. Quem foi o interventor indicado por Getúlio Vargas? Antonino Mena Gonçalves. Antonino Mena Gonçalves chegou aí com pulso firme, era gaúcho, veio encarando os coronéis, as oligarquias do Mato Grosso, não aceitava trabalho escravo nas propriedades, não aceitava relações injustas no âmbito trabalhista, e é claro que grande parte daqueles coronéis, daquelas pequenas famílias, e eu digo pequenas famílias porque eram poucas, daquelas poucas famílias que dominavam Mato Grosso, ligaram para o Vargas e disseram: tire este cara imediatamente daqui, na condição aí de governador, de interventor. Não tá dando certo, né? Esse cara tá atrapalhando, tá trazendo aí exigências que nós não estamos acostumados, então fora. E aí, o primeiro interventor de Mato Grosso, na era Vargas, Antonino Mena Gonçalves, acabou ficando pouquíssimo tempo e acabou sendo substituído, tá? Depois o Arthur Antunes Maciel, é que vai ficar no lugar do Antonino Mena Gonçalves, ok? Então, o que está errado aqui no item? Volta aí. O que está errado no item é dizer que o Antonino Mena Gonçalves, ele foi bem recebido pela oligarquia agrária do estado do Mato Grosso. Errado. Agora vamos ler as outras, porque elas com certeza vão acrescentar. Elas vão então trazer inclusive informações preciosas para compreendermos melhor a história do estado do Mato Grosso. A letra B, que está certa, diz que a parte sul do então estado de Mato Grosso estava sob o comando do general Bertoldo Klinger. E essa parte sul do estado, que hoje é Mato Grosso do Sul, aderiu à Revolução Constitucionalista de 32, que foi encabeçada pelo estado de São Paulo. E ele, então, o general Bertoldo Klinger, arregimentou tropas e enviou gente para o conflito. Então vamos lá. Lembra que eu tinha te dito que em 1930 o Vargas chegou através de um golpe no poder? Pois é. E quando ele chegou através de um golpe, porque ele concorreu às eleições, perdeu, o vice dele foi assassinado, ele usou o assassinato do vice dele, né, como forma política de promover um golpe, ele promove a revolução e chega no poder e rasga a Constituição que tinha sido feita em 1891. Vargas então promete que iria elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Como ele não era o candidato de São Paulo, pelo contrário, como ele tinha chegado ao poder de uma forma muito, né, instável, muito tumultuada, inclusive passando por cima das eleições, né, que deram vitória para o Júlio Prestes, São Paulo se levantou contra o Vargas em 32. Quando São Paulo se levanta contra Vargas, é chamado então de Revolução Constitucionalista. E São Paulo prensa o Vargas contra a parede e diz: cadê a Constituição? Você não rasgou aquela dizendo que ia fazer outra? Cadê? O Vargas: eu vou fazer, faça logo, porque ninguém aqui, né, tem tempo de esperar não. E aí o Mato Grosso se divide, a parte meridional, a parte sul de Mato Grosso, gosta do movimento de São Paulo, isso aí, né, bota quente em cima do Vargas. E o general Bertoldo Klinger manda tropas para ajudar São Paulo a encarar o Vargas. Quem ganhou? Vargas ou São Paulo? Vargas, né? E aí você começa a perceber que já tinha ali um ensaio de separação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso tinha um governador, tinha um interventor ligado ao Vargas, e a parte sul rebelde tinha um outro interventor ligado à Revolução
Constitucionalista de 32. Então, realmente a letra B está certa. A parte sul do Mato Grosso, naquela época, era comandada pelo general Bertoldo Klinger, que aderiu à Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo se levantou, se insurgiu contra Vargas. Vai para a letra C, vamos ver por que ela também está certa. A adesão dos habitantes da parte sul do estado do Mato Grosso à Revolução Constitucionalista de 32 teve como consequência a formação de um governo independente de Cuiabá, gerando assim uma dualidade governativa, certo? Então, a parte sul aderiu à Revolução Constitucionalista, um outro governo se formou em Cuiabá, independente ali da parte sul, e acabou gerando uma dualidade. Nós tínhamos, na era Vargas, dois interventores governando o mesmo estado. Isso nunca tinha acontecido. Então, olha aí como o Mato Grosso se destacou na era Vargas e como que gerou também uma situação confusa, uma dualidade de governos. A letra D diz que o governo do interventor Júlio Miller foi marcado por obras, Então, Miller foi um cara que colocou a mão na massa e fez várias obras que mudaram a paisagem urbana de Cuiabá. Como, por exemplo, ele construiu o Cine Teatro Cuiabá, do Grande Hotel e também da Avenida Getúlio Vargas, certo? Então, o governo do interventor Júlio Miller, também na era Vargas, importantíssimo, fez aí várias construções, importantes que até hoje são referenciais, principalmente na capital Cuiabá. A letra E diz que a Marcha para o Oeste, desenvolvida durante o governo Vargas, visava ocupar as extensas áreas de terras do Oeste brasileiro. Processo este que resultou na formação de cidades na região sul do estado de Mato Grosso, certo? Uma das mais importantes coisas da Marcha para o Oeste, que eu gostaria de já citar, foi em 1943, gostaria de dizer que o Vargas criou a colônia agrícola, como é que é o nome da cidade? De Dourados, que hoje inclusive está no Mato Grosso do Sul. Então, durante a Marcha para o Oeste, que foi durante o governo Vargas, você tinha a pretensão de mandar gente para morar no interior, no Oeste brasileiro. E é claro que, por ter desenvolvido uma colônia agrícola em Dourados, é claro que várias cidades acabaram sendo formadas, acabaram sendo criadas no sul do estado do Mato Grosso. Então, todas estão corretas, menos a letra A. Vamos agora para a próxima questão. Vamos para a questão de número 3. Considere a sinopse de um filme brasileiro lançado em 2012. São 3 irmãos que decidem viver uma grande aventura. Eram Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Eles partem numa missão desbravadora pelo Brasil Central. A saga começa com a travessia do Rio das Mortes. E logo, os irmãos se tornam chefes da expedição e se envolvem na defesa dos índios e de sua cultura, registrando tudo num diário batizado de Marcha para o Oeste. Numa viagem sem paralelo na história, com batalhas, 1.500 quilômetros de picadas abertas, 1.000 quilômetros de rios percorridos, 19 campos de pouso abertos, 43 vilas e cidades desbravadas e 14 tribos contadas, além das mais de 200 crises de malária. Os irmãos Vilas Boas conseguem fundar um parque ecológico e uma reserva indígena, que na época era o maior do mundo, do tamanho de um país como a Bélgica. O texto está falando inclusive do Parque Indígena do Xingu, o PIX, onde mais de 10 tribos indígenas vivem ou tentam viver em harmonia, em equilíbrio com a natureza. O texto é a sinopse de qual filme? A. Tainá, B. Amazônia, C. Paraíso Verde ou D. Xingu? Claro que é a letra D,
é Xingu, né? Um dos principais rios também do Mato Grosso e também do estado do Pará, né? Mas principalmente por conta aí da tribo indígena do Xingu. Então não tem como estudar a história do Mato Grosso sem falar dos irmãos Vilas Boas e das contribuições que eles trouxeram não só à antropologia brasileira, mas também à própria história do Mato Grosso. Vamos agora para a questão de número 4, ainda sobre a Marcha para o Oeste. Na tela. O que se denominou Marcha para o Oeste foi a Marcha da Coluna Prestes, pelo interior do Mato Grosso, chamando o povo para insurgência, chamando o povo para se levantar contra o governo federal. A letra B diz que a Marcha para o Oeste foi a viagem de Mário de Andrada por Mato Grosso, com artistas estrangeiros durante a fase modernista. A letra C diz que a Marcha para o Oeste foi a incursão das Forças Armadas Brasileiras contra as insurgências da Rusga, visando a sua destruição. E a letra D diz que Marcha para o Oeste foi o projeto do governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, para integrar e desenvolver o interior do Brasil, inclusive o estado de Mato Grosso. Letra certa, letra D. E quero parar um pouco aqui no Estado Novo para você entender. Então, o governo do Vargas, ele é dividido em 3 fases. Vamos a eles. Primeira fase do Estado Vargas. Na verdade, vou até tirar essa setinha porque você vai entender agora melhor. A primeira fase do governo Vargas se chama governo provisório. Claro que o Vargas dizia que ia ficar ali provisoriamente, né? Calma aí, gente, vou ficar aqui só um minutinho, daqui a pouco eu vou embora. Então isso aí durou quanto tempo? 4 anos. Aí quando completaram 4 anos, ué, Vargas, sai. Ele, não, calma aí, eu preciso ficar mais um pouquinho para fazer uma Constituição. Então o segundo período é o governo constitucional. Ele pede mais um tempinho para o povo brasileiro para dar tempo dele elaborar uma outra Constituição. Foi de 1934 a 1937. Quando chega a 37, o povo diz, ó, já chega, tá? Você ficou provisoriamente, ficou aí mais um tempo para fazer a Constituição, agora sai. Ele falou, não saio, vou ficar e agora é ditadura e eu dou na cara de quem vier para cima de mim. Eita, chama Estado Novo. Então o governo do Vargas se divide entre democracia e ditadura. Quando a gente fala do Estado Novo, é o momento da ditadura da era Vargas. E aí durou de 1937 a 1945, ok? Esse é o governo do Vargas. Então o item fala que o projeto Marcha para o Oeste foi desenvolvido no governo Vargas, no período do Estado Novo, para integrar e desenvolver o interior do Brasil, inclusive o estado de Mato Grosso. Certo? Isso é que foi a Marcha para o Oeste. Agora, nós vamos para uma outra questão. A história, a questão 5, né? Então, essa aqui é a questão 5, vamos nessa. A história de Mato Grosso, ela registra movimentos sociais e também disputas políticas de grande relevância. Assinale as afirmativas. Vamos ver aí o que está certo e o que está errado. A primeira afirmativa, esse primeiro momento importante da história do Mato Grosso, se chama então Tanque Novo. Foi um movimento ocorrido durante o governo de Getúlio Vargas, em 1933, no próprio município de Tanque Novo, de que resultou em perseguições por questões políticas e também no julgamento de Doninha. Certo? Só para aproveitar, vamos lá. Tanque Novo hoje se chama Caeté, ok? Caeté. Mas ali perto de Cáceres, né? Cáceres. Então ali em Caeté, antigamente se chamava Tanque Novo. E como eu tinha te contado no início, na minha apresentação, a Doninha, ela, carinhosamente chamada assim, era o apelido dela, veio de uma família de posses, mas ela, meio bobona,
né, para a época, ela acabou se casando com um vaqueiro. E não é porque ela é bobona que ela casou com um vaqueiro, não. É porque ela tinha tudo para ser uma princesinha da cidade, ela nasceu muito bem, mas ela dentro, né, daquele mundo dela, ela acabou se envolvendo ali com o vaqueiro da fazenda. A família, desapontada com esse relacionamento, mandou o casal morar longe. Ela então teve os filhos dela e conta a história que grávida do terceiro filho, ela começou a ter visões. E não só tinha visões, mas ela curava também pessoas. E aí ela começou a se tornar uma referência. Fazendeiros, comerciantes, todo mundo curtia a Doninha. Dava dinheiro para ela manter, né, toda aquela, vamos dizer assim, a vida, o cotidiano da cidade de Tanque Novo. E ela era muito austera, era uma mulher muito firme, né, proibia bebida alcoólica, jogos de azar. E ela, durante o governo do Vargas, ficou contra o Vargas. Ela não curtia o Vargas. Ela achava que, na verdade, o governo do Vargas não estava legitimamente no poder. Ela também colocava que o governo Vargas tinha trazido determinadas modernidades que feriam aqueles valores, aquela moralidade cotidiana da cidade, do interior. E ela, como boa católica, pessoa influente, uniu algumas pessoas, né, e começou aí a movimentar, vamos dizer assim, a mobilizar alguns movimentos até separatistas e que se colocavam contrário ao Vargas. Então, voltando aqui à nossa questão número 1, tá certo, o episódio de Tanque Novo foi um movimento que ocorreu em 1933, no município de mesmo nome, e é claro que resultou em perseguições por questões políticas, e Doninha chegou a ser presa e julgada. Foi absolvida, mas rolou esse estresse lá em Tanque Novo. Vamos agora para a segunda afirmativa, que fala da Rusga. Rusga foi uma rebelião, uma revolta que ocorreu na capital Cuiabá durante o período regencial. Para ser mais específica, né, em 1834 acontece a Rusga, no período regencial, objetivando a retirada do poder, principalmente poder político, das mãos dos conservadores para cedê-lo aos liberais. Certo. Agora deixa eu aproveitar para te falar uma coisa. Quem eram os conservadores? Os portugueses, ou filhos de portugueses. E quem eram os liberais? Os brasileiros. E os brasileiros já não aguentavam mais a vida boa dos portugueses por aqui, que eram comerciantes bem-sucedidos, que estavam também ligados à administração pública, cobrando altos impostos da população, né, que tinham privilégios dentro do governo. Então o povo brasileiro falou, chega! Que mané, né? Que negócio é esse de português vir mandar aqui no nosso território? E é claro que tudo isso começou não só no Mato Grosso, mas em todo o Brasil, depois da proclamação da independência em 1922. Então, em 1822, nós proclamamos a independência, Dom Pedro I acaba abdicando do trono, e aí muita gente começa, né, falar, ué, então ele que vai embora e vamos nos tornar uma república. Que negócio é esse aí de ainda ter que responder aos olhos de Portugal? Então, havia um conflito no Brasil inteiro, tivemos o movimento Farroupilha no Rio Grande do Sul, Sabinada, tivemos aí vários movimentos, né, no Brasil inteiro, e o principal movimento nessa época no Mato Grosso foi a Rusga. Eram então liberais e conservadores, brasileiros e portugueses, também apelidados aí de bicudos. Vamos agora então para o terceiro episódio, é a afirmativa 3. Caetanada. Caetanada foi uma luta política travada por dois chefes políticos locais das zonas de garimpo no oeste mato-grossense. Nada a ver. Nada a ver. Caetanada foi por conta de Caetano, governador do Mato Grosso, Caetano de Albuquerque. Albuquerque. Tá? Foi ele, por isso chama Caetanada. Então não tem nada a ver com zona de garimpo. Ele era do Partido Republicano,
não gostava de atender às ordens do partido, o presidente do partido mandava ele fazer isso, ele fazia aquilo, ele, na verdade, empregava, inclusive, na administração pública, pessoas de outros partidos. O presidente do Partido Republicano virou para ele e falou: o que é isso, cara? Ele falou: comigo é assim, né? Eu tenho uma outra forma de governar. Quem me vê aí algumas benesses, eu troco vantagens, sou da barganha e é assim que eu governo. E aí, claro que o Partido Republicano se indignou com o governador e acabou caçando ele, né? Acabou retirando ele do governo, foi a caetanada. Então, essa alternativa aí, a terceira, tá errada, vamos então agora marcar a certa. A A diz que somente a 1 está correta, a B diz que a 2 está correta, a C só a 3, a D diz que a 1 e a 2 e a E 2 e 3. Então, quem tá certa, 1 e 2, então letra certa, letra D, ok? Beleza, vamos para mais uma. Entre os projetos propostos por Getúlio Vargas durante a sua administração, de 30 a 45, encontra-se a Marcha para o Oeste. Em relação a este projeto, julgue os itens. Primeiro item: a ocupação e a colonização da Amazônia Legal, inclusive uma parte da Amazônia Legal está no Mato Grosso, por meio da reforma agrária, eram propostas desse projeto. Como é que é? Reforma agrária? Que reforma agrária? O quê? O que Getúlio Vargas queria? Olha, como bom gaúcho que ele era. E vamos ser sinceros que o gaúcho puxa uma sardinha para ele? Ele é que tá certo. Como bom gaúcho, Getúlio Vargas acreditava no potencial dos gaúchos. Getúlio Vargas acreditava que o melhor para o interior do Brasil era incentivar famílias do Rio Grande do Sul a trazerem o espírito empreendedor para esta região do Brasil. Reforma agrária? Que trabalhador rural, comunidade indígena, o quê? O Getúlio Vargas não tinha proposta nenhuma de reforma agrária para a Marcha pro Oeste. Era exatamente ali pessoas do crivo dele que receberiam as terras. Errado. Vamos para a segunda. Um importante objetivo da Marcha pro Oeste era transformar o território brasileiro em um bloco, em um território homogêneo, certo? Ué, só o litoral ali era desenvolvido, só o litoral é que tinha gente, que tinha indústria. Então vamos levar esse povo também para o interior. Vamos tentar homogeneizar, vamos tentar então, né, igualar a situação do Brasil. A terceira afirmativa diz que havia uma pretensão por parte da Marcha pro Oeste de garantir a modernização do Brasil, com um agressivo plano de estímulo à industrialização nos estados, que eram mais distantes da capital, que no caso era o Rio de Janeiro. Errado, porque não era através de estímulo à indústria, era de estímulo à agricultura, pecuária. Tá? Não era para levar indústria, era para levar a família para plantar e criar gado. E a última afirmativa, a Expedição Roosevelt, que na verdade não é bem Expedição Roosevelt, né? A gente chama de Expedição Rondon Roosevelt. Rondon Roosevelt. Né? Marechal Cândido Rondon e o Theodore Roosevelt foi financiada com capital multinacional, sim. O Museu Humano de Natureza Animal lá dos Estados Unidos é que financiou, né? Então o Museu Humano Natural aí, ele acabou financiando, foi um capital multinacional e demonstrou ambiguidade do projeto. Sim, né? Mostrou ambiguidade porque ao mesmo tempo que você queria desbravar, né, ali os rios, você queria o Rio da Dúvida, né? O Rio Madeira também, a Expedição Roosevelt chegou a monitorar ali, a catalogar, mas tinha um caráter ambíguo porque ao mesmo tempo que queria se conhecer, queria se dominar. E ao mesmo tempo que queria se conhecer, né, muita gente doente, a malária, então tinha um caráter ali meio ambíguo. Ninguém sabia ao certo por que aquelas duas figuras ilustres, né, o Cândido Rondon e o Theodore Roosevelt, né, se uniram ali. Então, às vezes, havia uma desconfiança do real sentido, né, desses dois desbravadores terem, entre 1913 a 1914, desbravado essa região do Mato Grosso.
Daqui a pouco eu tô de volta com mais questões pra gente comentar mais sobre a história do estado. Não sai daí não, que é só um minutinho.